Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais marcantes da jornada de Israel. Números. Capítulo 10. É aqui que o povo, depois de quase um ano acampado ao pé do Monte Sinai, finalmente recebe a ordem para marchar em direção à Terra Prometida. Imagine a cena. Um ano inteiro no mesmo lugar, recebendo a lei, construindo o tabernáculo, aprendendo a viver na presença de Deus. Foi um tempo de formação, de aprendizado intenso. Mas Deus não os chamou para ficarem parados. Ele os chamou para avançar. E é sobre essa partida, sobre obediência e sobre a certeza da direção divina que vamos conversar hoje. A primeira instrução de Deus para Moisés neste novo ciclo é fascinante. Ele ordena a construção de 2 trombetas de prata. Essas não eram trombetas comuns. Eram instrumentos sagrados, feitos de uma única peça de prata batida. Elas tinham um propósito duplo e fundamental: convocar o povo para se reunir diante do tabernáculo e dar o sinal para que os acampamentos se movessem. Pense nisso. O som dessas trombetas era a voz de comando de Deus. Não era um alarme de caos, mas um chamado à ordem, à organização e, acima de tudo, à obediência. Havia toques específicos para cada ação. Um toque de ambas as trombetas convocava toda a congregação. Um toque de apenas uma delas reunia os líderes, os príncipes das tribos. E quando chegava a hora de marchar, os toques eram diferentes, indicando qual grupo de tribos deveria partir primeiro. As tribos do leste, lideradas por Judá, eram as primeiras, depois as do sul, e assim por diante. Era um sistema perfeitamente organizado, onde cada um sabia o seu lugar e o seu momento. Isso nos ensina algo poderoso. A jornada com Deus não é uma bagunça. Ele é um Deus de ordem. E quando seguimos sua direção, tudo flui em perfeita harmonia. Além das trombetas, havia um guia ainda mais visível e poderoso: a nuvem do Senhor. Durante o dia, uma nuvem cobria o tabernáculo, e à noite, ela se transformava em uma coluna de fogo. Era a manifestação visível da presença de Deus no meio do povo. E a regra era simples: se a nuvem se levantava, o povo partia; se a nuvem parava, o povo acampava. Não importava se era por um dia, uma semana ou um mês. A vontade deles não ditava o ritmo. A presença de Deus, sim. Que lição incrível sobre dependência. Quantas vezes nós queremos correr na frente, tomar nossas próprias decisões, sem esperar o sinal claro de Deus. Israel nos ensina a esperar pelo movimento da nuvem. Então, no dia 20 do 2º mês do 2º ano, a nuvem finalmente se ergueu sobre o tabernáculo da aliança. O momento chegou. O som das trombetas ecoou pelo deserto, e o povo começou a se mover. Os levitas, responsáveis pelo transporte do santuário, desmontaram o tabernáculo com reverência e o carregaram. As tribos marcharam em sua ordem designada, cada estandarte balançando ao vento. Era uma nação inteira em movimento, guiada por Deus. Nesse momento solene, Moisés faz uma oração que se tornou um hino de confiança para todas as gerações. Ao partirem, ele clamava: levanta-te, Senhor, e que os teus inimigos sejam dispersos. Que fujam diante de ti os que te odeiam. Essa não era uma oração arrogante, mas uma declaração de dependência. Moisés sabia que a vitória não estava na força do exército de Israel, mas na presença do Senhor que ia à frente deles. Ele estava dizendo: Deus, esta é a tua jornada, a tua batalha. Nós apenas te seguimos. E a jornada era longa, passando pelo deserto de Parã. Quando a nuvem parava e o povo precisava acampar, Moisés orava novamente, mas desta vez com um pedido diferente: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Se a primeira oração era um grito de guerra para o avanço, a segunda era um anseio pela presença contínua de Deus no meio do acampamento. Moisés entendia que a presença de Deus não era apenas para a batalha, mas para o descanso, para o dia a dia,
Para a comunhão, um detalhe interessante neste capítulo é o convite que Moisés faz a seu cunhado, Hobabe. Ele diz: estamos de partida para o lugar que o Senhor prometeu nos dar. Venha conosco, e nós lhe faremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Moisés reconhece que Hobabe, como midianita, conhecia bem o deserto e poderia servir como olhos para eles. Hobabe inicialmente recusa, mas Moisés insiste oferecendo a ele uma parte na bênção de Israel. Isso nos mostra a importância da comunidade e de convidarmos outros para a jornada da fé. Não caminhamos sozinhos, compartilhamos as bênçãos e nos ajudamos mutuamente. A partida do Sinai marca o fim de uma era de preparação e o início da jornada de fé rumo à promessa. O som das trombetas e o movimento da nuvem eram lembretes constantes de que eles não estavam sozinhos nem perdidos. Eles eram um povo guiado, protegido e ordenado pelo próprio Deus. Trazendo para nossa vida, quantas vezes nos sentimos parados em nosso próprio Monte Sinai? Talvez um tempo de aprendizado, de preparação, ou até mesmo um período de espera que parece não ter fim. Números 10 nos lembra que Deus tem um tempo para tudo. Há um tempo de estar parado e aprender, e há um tempo de ouvir as trombetas e marchar. O nosso desafio é estar sensível à sua voz e ao movimento da sua nuvem em nossas vidas. É confiar que, quando Ele nos chama para avançar, Ele já vai à nossa frente, dispersando os inimigos. E quando Ele nos chama para descansar, Sua presença permanece conosco, nos abençoando. Que possamos viver com essa mesma confiança. Que a nossa oração diária seja como a de Moisés. Levanta-te, Senhor, quando precisamos avançar, e volta, ó Senhor, quando precisamos da certeza da Tua presença em nosso descanso. A jornada pode parecer um deserto às vezes, mas quem caminha com Deus, guiado por Sua voz e por Sua presença, nunca, jamais, anda perdido. Ele sempre nos levará ao lugar da promessa. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e, claro, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos estudos. Deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção em Números 10. Um grande abraço e até a próxima.